Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Sistema S, transparência e contas. É um tema que não vai certamente se exaurir neste vídeo, porque muitas vezes o assunto gera polêmica em relação aos órgãos de controle. Particularmente, eu já defendi em artigo difundido amplamente pela editora Fórum que o sistema de controle interno do Sistema S não é a Controladoria Geral da União, atualmente Ministério da Transparência. Isso porque o Sistema S foi criado ao lado da administração pública. Não se confunde, não é administração direta nem administração indireta. São as chamadas paraestatais. Foi um compromisso do governo, na década de 40, com o objetivo de formar mão de obra para a indústria. Ou seja, um papel que é do governo, mas também do empresário. E foi assim que surgiu o Sistema S. Pouca gente se recorda disso, que os primeiros decretos nasceram a partir de um acordo entre governo e iniciativa privada, que necessitava de mão de obra qualificada e as escolas públicas não estavam fornecendo a mão de obra necessária à alavancagem do desenvolvimento nacional, que veio ocorrer na década de 50 no nosso país e 60. Então, o Sistema S nasceu com uma finalidade diferenciada, a verdadeira parceria entre poder público e iniciativa privada. É incompatível com isso que se coloque um sistema de controle interno com o viés burocrático do governo da administração direta. É necessário que se permita ao Sistema S, a todo o Sistema S, e aí nós abrangemos SEBRAE, SENAC, SESC, SENAI, SENAT, SENAR. Nós abrangemos todas as instituições quando falamos Sistema S. É necessário que se permita a essas instituições que trabalhem com suas próprias regras, que não sejam as regras da administração direta. Isso, porém, não exonera essas instituições do dever de publicidade. Até a lei de acesso à informação também abrange esses órgãos. Há, inclusive, um livro publicado sobre a caixa preta do Sistema S, de um parlamentar do Brasil. É necessário que tenhamos transparência e acesso à informação. E o Tribunal de Contas da União, a nosso juízo, continua responsável pelo julgamento das contas anuais, porque qualquer pessoa, física ou jurídica, que receba recursos públicos, fica com o dever de prestar contas. Especialmente se o dinheiro é público, o dever de prestar contas à sociedade se faz por meio dos tribunais de contas e depois pelo parlamento. Então note agora, decisão recente do Tribunal de Contas da União, que fez uma grande virada no julgamento das contas, estabeleceu parâmetros mais consentâneos com o regime republicano. Eu vou ler com você alguns trechos importantes desse acórdão, agora na tela. Inicialmente eu destaco: os serviços sociais autônomos que atuam como entidades paraestatais, como SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, SENAR e SENAT, passaram a compor um conjunto que apenas para fins jurídicos denomina-se Sistema S. Essas entidades são dotadas da maior flexibilidade para o desempenho de suas funções. Há, porém, vetores que devem ser considerados quanto à pretensão de autonomia. Por meio do Acórdão 699 de 2016 plenário, o Tribunal de Contas da União recomendou às entidades do Sistema S, regionais e nacionais, que divulguem amplamente nos seus sítios eletrônicos, de maneira centralizada em cada um dos departamentos nacionais, as seguintes informações: os orçamentos originais e executados, nos moldes e nível de desagregação dos que são encaminhados aos ministérios supervisores para aprovação. Os documentos de aprovação dos orçamentos, portarias e os orçamentos retificadores quando houver. Informações sobre os processos licitatórios em andamento e os recém-finalizados, bem como editais correspondentes, modalidade, natureza e descrição do objeto, data de abertura das propostas,
critério de julgamento, data da homologação, resultado do certame, identificação dos licitantes, valores das propostas, registro dos recursos apresentados e respostas aos recursos, situação da licitação em execução, suspensa e concluída. E em outros itens, eu destaco agora em forma de resumo, 915, informações sobre contratos celebrados, 916, informação sobre atividades e vagas gratuitas nos cursos, indicando com clareza as gratuidades instituídas por decreto. Informações referentes à transferência de recursos, no slide seguinte, informações sobre receitas e despesas das entidades, com especificação de cada receita e despesa constante dos respectivos orçamentos. 919, os valores mínimos e máximos de cada faixa salarial e o quantitativo de empregados em cada uma das faixas. E agora acrescentamos em seguida no slide. O objetivo dos ministros do TCU era promover o aprimoramento da comunicação junto aos cidadãos e aumento da transparência e aplicação efetiva do princípio da publicidade. As entidades do Sistema S recebem recursos e também devem observar os princípios da publicidade e transparência. Ganhou protagonismo no ordenamento jurídico a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, que materializa o princípio da transparência e publicidade na administração pública. Essa lei estabeleceu, inclusive, que esse regime se aplica no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente dos orçamentos ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos. Depreende-se, então, que desde 2011 a Lei de Acesso à Informação já havia determinado que houvesse a garantia de acesso a todos, salvo em situações excepcionais estabelecidas na referida lei e no decreto regulamentador, o decreto 8.420 de 2015. É corriqueiro também que as leis orçamentárias ganhem notoriedade quando o assunto é o dever de publicizar informações sobre o orçamento. O legislador já havia pontuado a obrigatoriedade das estatais, componentes do Serviço Social Autônomo, divulgarem na internet informações sobre recursos recebidos pela União. Artigo 135 da Lei 13.242 de 2015. Como nós podemos perceber, esse acórdão foi dirigido a todo o Sistema S e vai estabelecer nos portais eletrônicos informações preciosas para o controle social. Aí duas observações importantes. Nós acreditamos que esse acórdão tem conteúdo normativo e, portanto, o meio encontrado pelo Tribunal de Contas para impor ao Sistema S é juridicamente inadequado. Contudo, certamente, todo o Sistema S irá aceitar essa orientação porque se coloca de acordo com os princípios cobrados por toda a sociedade de transparência. Portanto, o meio pode ser inadequado, mas certamente é uma decisão que vai pegar. E se não pegar, o gestor estará sujeito a ser admoestado nas contas anuais, implicando numa discussão longa sobre a competência do Tribunal de Contas da União, que não encontrará paradeiro, certamente, dentro da própria instituição. Outro ponto importante para todos nós é que o controle social é efetivamente o controle que mais funciona. O país atravessa hoje a ideia do denuncismo. O controle social é coisa bastante diferente. É aquele em que todos nós nos sentimos responsáveis pela aplicação dos recursos públicos. E no momento em que isso ocorre numa coletividade, é fruto do amplo desenvolvimento de um processo educativo da verdadeira cidadania. Até o nosso próximo encontro.